Então, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Marina Borges Cima, eu sou graduada em Filosofia e também sou graduada em Direito pela Universidade de São Judas. Eu sou pós-graduada em Advocacia Trabalhista pela Escola Brasileira de Direito. Eu faço parte da Comissão pela Igualdade Racial da OAB, da subseção de Itaquera, em São Paulo. E eu ingressei na educação básica da rede pública estadual em 2012. E recentemente ingressei no Profilo, né, com o tema Lei 10.639, uma análise sobre o ensino de filosofia do novo currículo paulista. Eu dividi a minha comunicação em 4 pontos, sendo o primeiro um contexto sobre a Lei 10.639, mas vai ser bem reduzido para eu não passar do tempo. A Lei 10.639 para pensar ou repensar o ensino de filosofia, a educação básica pós-reforma da educação e a análise que eu fiz do currículo paulista, por meio do nosso material didático exclusivo que a gente utiliza na rede. Eu quis fazer essa análise, achei pertinente fazer essa análise, porque considerando que nós estamos trabalhando para consolidar o ensino de filosofia como uma área do conhecimento e campo de pesquisa, e considerando que a Lei 10.639 ela ainda alimenta o debate nacional, eu achei pertinente fazer essa análise de currículo para verificar se no nosso currículo, né, no atual currículo do Estado de São Paulo, 10.639, iniciando aqui, é imprescindível dizer que muita precariedade de registros históricos quando se trata da educação do negro. Diferente dos nossos povos, de alguns povos indígenas, que tiveram ali o ensino de filosofia através dos jesuítas, né, da questão da religião, e, obviamente, eu preciso dizer, né, que essa educação religiosa foi com propósito, né, de assimilação cultural violenta, ali com propósitos, né, genocidas. Ao negro foi negado até mesmo essa educação. Então, o negro ele não pôde ter acesso a essa educação escolar. Então, a educação ela sempre esteve na pauta dos povos negros, e aí a gente passava, né, esses processos de conhecimento, de sabedoria, através da oralidade, através dos espaços nos quilombos, nos terreiros. Então, sempre esteve na pauta do negro esse acesso à escolarização que foi até então negada, mas, de certa forma, essa educação sempre foi ali, essa transmissão de sabedorias sempre fez parte do processo de resistência do negro. A gente teve, na história, algumas escolas informais para negros, né, como a Escola Perseverança, em Campinas, como a Escola de Preto Estátua, no Rio de Janeiro, ou como a Escola do Quilombo, da Fazenda Lagoa Amarela, né, no Maranhão. Então, nós tínhamos escolas informais para negros, né, ou tinha essa transmissão informal, né, uma educação dentro de casa, mas com o decreto 7031-A de 1878, é uma lei que prevê a possibilidade de negros livres e libertos ingressarem em cursos noturnos de instrução de primeiro grau. Porém, essa lei ela não ampliou o acesso do negro à educação escolar, até porque ela se trata de uma lei que restringia ali quem podia ter esse acesso, e nós sabemos que as condições materiais também não possibilitavam, de fato, que essa lei fosse seguida, né?
enfim, num outro momento a gente tem as articulações do movimento negro organizado, né, através da efervescência abolicionista e através da imprensa negra, que foram responsáveis por fazer a divulgação tanto das pautas quanto da questão da segregação. Então, deu uma publicidade, uma publicização dessas pautas, né? E aí, num segundo momento, a gente começa a ganhar, né, ali no final do século XIX, início do século XX, a gente começa a ganhar visibilidade e chamar a atenção da imprensa hegemônica também. Nós temos também uma articulação do movimento negro através de movimentos, né, que surgiram, como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, a Associação do Negro Brasileiro, e num outro momento a gente também teve o movimento Black Rio, o movimento Negro Unificado, que foi muito importante, o movimento unificado contra a discriminação racial também. Além disso, a gente, né, como eu falei, a gente também teve a questão da imprensa negra, então a criação de diversos jornais, revistas feitas por negros para negros. Então, isso possibilitou ali consolidar as nossas pautas. Também preciso pontuar que a Constituição de 88 ela foi muito importante para a gente chegar até a promulgação da Lei 10.639, porque, embora a Constituição de 67 ela previsse, né, que não seria que as pessoas não seriam discriminadas em razão da cor, em razão da religião, somente a Constituição de 88 trouxe a possibilidade de criar dispositivos étnico-raciais, como a Lei 10.639. Então, assim, passando disso, né, até o Fábio Borges Rosário, ele fala que é só com a Constituição de 88 que a gente começa a entender, primeiro, o conceito de dignidade da pessoa humana, e segundo, que nós temos relações sociais que precisam ser transformadas. Então, a Constituição Federal de 88 ela é muito importante para chegar aí a outras leis antirracistas. E a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizadas em Durban, na África do Sul, também foi muito importante, porque a delegação brasileira ela pôde participar dessa conferência e pôde voltar para o Brasil e discutir formas de implementação desse plano de ação. E aí, num outro momento, em 2003, a gente tem a criação ali da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e logo em seguida a gente tem ali a promulgação da Lei 10.639. A Lei 10.639, ela é importante porque, se a gente pensar que, no primeiro momento, nós estávamos pensando a questão da inserção do negro na educação escolar, num outro momento a gente passa também a questionar qual é esse currículo que o negro está tendo acesso nesse espaço escolar, se é um currículo que o invibiliza, que o subjuga, né, nesses processos de construção de saberes, né, então a Lei 10.639, ela vem justamente para que a gente possa contestar e questionar o nosso currículo oficial. Então, no outro momento, eu coloquei a Lei 10.639, que eu parto do seguinte entendimento, de que outras disciplinas, outros componentes curriculares recepcionaram essa lei antes, porque, principalmente nos componentes curriculares de artes e história, porque no parágrafo 2º da Lei 10.639, prevê lá que esses conteúdos, né, de história e cultura afro-brasileira, eles serão ministrados, né, no âmbito curricular, porém, em especial nas de educação artística, literatura e história brasileiras. Porém, a filosofia ficou de fora, né, dessa recepção dessa lei. Então, o livro do Renato Nogueira, né, a Lei 10.639, Ensino de Filosofia, ele trouxe uma discussão que até então não
enfim, até então não se falava muito disso, mas que hoje é a referência para esse tema, né? Graças ao Renato Nogueira, que deu publicidade a isso. A Lei 10.639, ela, se a gente considerar ela para pensar ou repensar o ensino de filosofia, a gente vai considerar que a filosofia ocidental, ela tem um modelo de racionalidade que ela acaba por excluir outras perspectivas, e as perspectivas aqui, né, no meu foco, as filosofias africanas e afro-brasileiras, e isso acaba por reforçar um racismo epistêmico, porque tem um projeto de mundo que tenta construir que tanto os povos africanos, porque contribuíram para a construção do conhecimento, ou seja, não podem produzir filosofia. Então, nesse sentido, a gente pensa que o ensino de filosofia pluriversal é o mais indicado, porque a pluriversalidade, ela concebe outras perspectivas, então nós consideramos que todo o conhecimento, independente do corpo que carrega esse conhecimento, independente do contexto, se é uma reflexão, ele deve ser considerado filosofia, né? Porém, tudo que é fora desse horizonte europeu não é considerado filosofia, né? Não tem um status de um pensamento genuíno e, portanto, é desconsiderado. Então, a Lei 10.639, ela possibilita que nós possamos pensar esses conteúdos programáticos e trazer novos conteúdos programáticos para reescrever a história do negro. Por que é importante isso? Porque nós buscamos essa representação nos materiais didáticos. Como eu tinha dito anteriormente, no primeiro momento nós pensamos a questão da inserção do negro nesses ambientes escolares, e no outro momento percebemos que esses conteúdos programáticos, eles atendem, né, ideologias neoliberais, mas também ainda carregam ideologias escravocratas. Então, é preciso pensar esses materiais didáticos, né, que trazem esses conteúdos programáticos, porque isso reflete na construção da autoestima do povo negro. Então, o povo negro ele tem as perspectivas invisibilizadas nessa produção de saberes. Então, a Lei 10.639, ela é justamente, quando concebida no ensino de filosofia, ela possibilita que nós possamos reconstruir como o negro se vê, né, e a autoestima, né, do negro. A educação básica no estado de São Paulo teve algumas alterações, né, a partir da Lei 13.415 de 2017, então a gente teve a reforma ali da educação, que, né, nós sabemos todas as problemáticas que trouxe. Em específico, essa reforma ela trouxe ali a redução da carga horária geral básica no ensino de filosofia. O terceiro ano do ensino médio, pelo menos aqui em São Paulo, teve uma redução, praticamente não existe filosofia no terceiro ano do ensino médio, embora se os defensores dessa reforma eles aleguem que a filosofia ela está diluída ali nos itinerários formativos, nós sabemos que houve sim essa redução, né, dessa carga horária e justamente a perda, né, de aulas, né, dos professores de filosofia. Então, essa reforma ela também trouxe essa questão dos itinerários formativos, né, através dos componentes do Inova Educação, são eletivas, projeto de vida e tecnologia e informação, e também os aprofundamentos curriculares, que podem ser desde os aprofundamentos curriculares nas áreas de conhecimento, que são 10 opções que a gente propõe aqui em São Paulo, e os cursos técnico e curso profissionalizante. E aí, essa reforma ela também trouxe ali a possibilidade de um novo material didático disponibilizado na rede. Nós utilizamos esse material específico, né, exclusivo da rede, desde 2009. Então, 2009, já passei disso aqui, peraí. Em 2009, a gente implementou esse caderno do aluno e caderno do professor. Nele, apenas tinha conteúdos que se referiam à história da filosofia ocidental. Com a reforma, veio esse novo
caderno, né, do São Paulo Faz Escola e o Nova Educação, que traz esses componentes que eu falei, que é do eletivas, o projeto de vida e tecnologia e informação. Esse material ele não trouxe muita alteração de tema, mas ele reduziu muito os fragmentos de textos filosóficos. Mas com a reforma, de fato, né, a implementação do novo ensino médio, a gente trouxe o currículo em ação. E aí, no caso, realmente teve grandes modificações, e essas modificações, elas trazem, sim, temas relacionados a filosofias afroperspectivistas. Eu trouxe alguns registros, mas não tem o complemento inteiro, tá? Porque também não daria por questão do tempo, tá? Já estou finalizando. Mas, por exemplo, essa atividade, ela começa falando lá da ética nicômaco do Aristóteles, e aí depois ela traz uma provocação para os alunos de que a latina, para expor para o aluno se há, de fato, né, essas filosofias, ele traz esse vídeo da filosofia africana, Cardiografia do Pensamento, que é baseado num texto do professor Renato Nogueira, para que os alunos cheguem a essa conclusão de que existe, sim, filosofia africana. E aí depois eles pedem para os alunos pesquisarem reflexões éticas de outros povos, né, oriental, africano e da América Latina. Outro momento também, esse material traz a frase do Heidegger, que só é possível filosofar em grego e alemão, e aí traz, né, para aprofundar essa provocação, o germanismo do Tobias Barreto e a canção para contrapor, né, a visão do Tobias Barreto, a canção Língua do Caetano Veloso, e depois faz alguns questionamentos aos alunos. Em outro momento, também traz, que ainda é na mesma situação de aprendizagem, um texto do Munanga, e também traz um texto ali do Malo Malo. E aí, finaliza com um vídeo do Ubuntu, o que significa essa filosofia africana, e como ela pode nos ajudar nos desafios de hoje, traz um vídeo, né, produzido pela BBC News, e como produto educacional para o aluno, eles pedem para, né, nesse material, pede-se para fazer um desenho que represente a filosofia do mundo. Então, esses são as situações de aprendizagem que falam de filosofias africanas. Eu não coloquei toda a atividade, mas em alguns momentos essas atividades elas têm um aprofundamento ou uma correspondência com a filosofia do cânone. Então traz filósofos do cânone para tratar sobre essas abordagens. Então, quando ele fala de filosofia do Ubuntu, ele traz um texto do Michel de Montaigne para pensar a filosofia do Ubuntu. Não estou criticando a correspondência em si com as filosofias do cânone, mas eu critico como é feita nesse material, embora eu não tenha colocado aqui, né, na íntegra, mas eu critico a forma como foi empregada, porque eu acredito que precisa ter algumas sugestões de modificações, porque se coloca ainda a filosofia ocidental numa hierarquia, né, ainda como superior à, né, não como uma outra perspectiva. Então, esse material, ele não problematiza a construção da história da filosofia ocidental, ele não traz, de fato, a contribuição de outros povos para a construção da própria filosofia. Enfim, esse material, ele, né, como eu falei, ele também utiliza ali os temas da filosofia afroperspectivista como uma sensibilização, e há, às vezes, a ausência de aprofundamento dos sistemas abordados. Então, lembrando que a gente tem muitos filósofos africanos e afrodiaspóricos que podem fazer esse aprofundamento desses temas, ou essa reflexão mais aprofundada desses temas, porém, esse material não traz, justamente porque há uma ausência de diálogo, né, na construção desses conteúdos programáticos. Não houve uma consulta de fato efetiva aos professores da rede, que são os responsáveis justamente por implementar esse material, né? E, por
para finalizar essa questão, eu acredito que a Lei 10.639, ela não pode ser vista como uma política de governo, e sim como uma política de Estado, porque 20 anos após a promulgação dessa lei, a gente está discutindo se ela foi recepcionada em todo o âmbito curricular ou não, e de fato não foi. Agora a filosofia, ela recepciona, pelo menos no currículo, né, paulista, através desse material do currículo em ação, a gente recepciona essas filosofias afroperspectivistas, a gente vê que tem aí uma abertura para considerar essas filosofias afroperspectivistas, porém, a forma como é empregada nesse material é problemática e precisa ser avaliada, analisada. Então, eu acredito que a prática pedagógica ela é uma construção coletiva. Então, creio que seja pertinente fazer a análise desse material, propor sugestões para que seja feito ali um melhoramento desse material. Até porque são os professores que vão utilizar ele em sala de aula. Esse, basicamente, é um resumo da minha dissertação, que ainda não está concluída, ela está na metade. Porém, como produto educacional a ser gerado, eu venho com a proposta de fazer um material paradidático sobre filosofias africanas, e, obviamente, colocando esse material como algo que está em permanente construção. Né? Como eu disse, eu acredito que a prática pedagógica é algo coletivo, então, acredito que tanto no material didático que eu pretendo fazer, também vai ser algo aberto, né, e aberto a sugestões, né, e também a contribuições coletivas. Basicamente é isso, né, peço desculpa pelo nervosismo e atrapalho na fala em alguns momentos, mas basicamente meu tema analisa, né, essa recepção da lei, então de fato há, porém eu acredito que há essa recepção de forma parcial, que precisa ter algumas alterações ainda nesse currículo.